Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. Eu converso agora com a doutora Juliana Franco, que é médica pediatra. Vamos falar então um pouquinho sobre os cuidados com os pequenos aí em tempos de pandemia pelo novo coronavírus. Doutora, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Olá a todos. Obrigada a você pelo convite. Bom, como eu mencionei então agora aqui na abertura do programa, a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados aí, né, com as crianças nesse tempo. Mas antes disso, doutora, eu queria falar sobre um tema importante, que é os sentimentos então dos pais nesse tempo, né? Quer dizer, a gente sabe que esse modelo então onde os pais saem para trabalhar e as crianças vão para a escola e depois voltam para casa e ficam com a babá, enfim, com a avó, é um modelo muito comum. E agora, com esse período, então, de pandemia, dentro desse contexto aí da quarentena, esse modelo muda significativamente. Quer dizer, os pais passam a ficar muito tempo em casa com as crianças. Quer dizer, acaba sendo aí uma situação de uma convivência muito maior. O que a gente pode dizer para esses pais, doutora, nesse momento? Como lidar com esse período, então, de isolamento, em que as relações estão muito próximas? No começo, a primeira coisa é falar, tenham calma, né? Eu brinco que às vezes a gente terceiriza muito o cuidado dos nossos filhos, porque é exatamente isso que você falou, vai pra escolinha, depois fica com a babá e tudo mais, e a gente acaba esquecendo o motivo principal que a gente escolheu ter filhos, porque a grande maioria é uma escolha. Então a gente tem que tentar, talvez, tentar se reconectar com essas crianças. E eu digo até por experiência própria. Eu trabalhava muito fora, ficava quase nada em casa e tenho um bebê. E assim, no começo é bem difícil, até você achar a sua rotina, até você estruturar tudo de novo na sua vida, que agora é dentro de casa. Mas depois você colhe esses frutos, você vê o quanto você se conecta mais com aquela criança, o quanto você consegue entender mais das necessidades dela, o quanto essa convivência vai ficando mais harmoniosa se você vai entendendo que aquilo é uma criança, que ela tem necessidades diferentes das suas, que às vezes ela vai ficar entediada, e isso não é necessariamente ruim. E também lembrar que é para ter calma, assim, lógico que a gente vê nas mídias sociais tudo, todo mundo, nossa, dando conta de tudo. Não, calma, a gente não precisa dar conta de tudo o tempo todo. A gente precisa fazer sempre só o nosso melhor. Com certeza. É uma pressão muito grande, né, doutora? Para quem é pai, para quem é mãe, a gente sempre quer fazer o melhor para os filhos. Em tempos como esse, eu acho que esse sentimento, né, essa cobrança deve vir com uma força muito maior. E, doutora, a gente sabe que a gente vive um tempo em que a criança já nasce praticamente com o tablet no rostinho, com o celular na mão, quer dizer, é uma geração que já nasce assim imersa, né, nessas tecnologias. A gente até Conectada. brinca que, exatamente, a gente brinca às vezes que o celular é a chupeta de antigamente, porque acaba sendo também para os pais uma ferramenta aí, muitas vezes, para entreter a criança, quer dizer, a criança às vezes está aprontando ali, está agitado, o pai vai lá e dá aí o computador, o celular, o iPad, o que nem sempre pode ser tão positivo, né, doutora? Será que essa é a única solução para esse momento? Definitivamente não, né? Na verdade, a gente tem que ter bastante cuidado até com isso, pelas sociedades de pediatria, né? Não só brasileiras, como internacionais também. A gente sabe que o ideal é que a criança não seja exposta a telas de jeito algum até os 2 anos. Na verdade, não é exatamente de jeito algum, mas não é exposta passivamente. Ativamente, que agora é o que a gente mais faz de fazer as teleconferências com a família, então ligar para a família, para os avós, para os tios, para os priminhos, isso é uma coisa possível. Mas deixar a criança o tempo todo, principalmente menores de 2 anos, em frente ao tablet, em frente ao celular, em frente à TV, isso é muito prejudicial para o desenvolvimento neurológico dele, isso é muito errado. Então a gente tem que tentar ao máximo não fazer isso. Lógico que o ideal é muito diferente do mundo real. Então a gente faz o que a gente pode, lembrando que o indicado é não fazer.
Depois dos 2 anos, o ideal é que fique pouco tempo. Então, 60 minutos por dia, isso não precisa ser 60 minutos o tempo todo, pode ser 20, 20, 20. A gente vai tentando isso. Mas o ideal é que você não delegue para a TV o cuidado da babá. Então não dá pra gente fazer que a TV, o tablet, o celular vire a babá, só para aquela criança ficar quieta e você fazer o que você precisa. O ideal é que você, na verdade, arranje outras formas de se divertir. Então, não tenho mais o que fazer. Fica na janela vendo o carro passar, vendo passarinho, tenta arranjar outra brincadeira, tentar lembrar das brincadeiras que a gente fazia quando a gente era criança. Porque a gente não tinha, né, essas coisas. Então, lembrar de brincadeiras mais tradicionais, mais bobas até. E, doutora, falando um pouquinho sobre essas brincadeiras, né, que a senhora menciona, eu acho que existe um pouco na mentalidade mesmo das pessoas, de uma forma geral, a ideia de que os pais precisam o tempo todo entreter a criança de alguma forma, quer dizer, que ela não pode ficar ali um minuto ociosa, né? Eu queria que Sim. a senhora falasse um pouco sobre isso. Isso acaba sendo um mito, na verdade, né? Isso é uma dúvida que os pais têm sempre, de, mas eu preciso entreter toda hora essa criança. Não, você não precisa. Lógico que você precisa atender as necessidades dela, mas um tempo de ócio, tipo, eu não consigo mais fazer, não pensar nenhuma brincadeira. Tá bom, deixa no ócio, deixa quietinha no canto dela. Ela vai, com isso, exercitar a curiosidade dela, a imaginação dela, a gente consegue fazer com que a criança exercite todas essas partes do cérebro dela mesmo. O ócio é importante para a criança, isso é importante dos pais lembrarem isso. Então, a gente não precisa ficar entretendo o tempo todo que nem macaco de circo, não é isso que é para fazer. Doutora, é bem importante tudo isso que a senhora coloca, porque tem também o aspecto que a gente estava falando sobre essa criança que já nasce, então, aí com o celular, com o computador, com o iPad, e os brinquedos também, hoje em dia, muitos deles, assim, você aperta um botão e a coisa acontece. Quer dizer, a criança não precisa fazer nada, a coisa acontece. Então, essas brincadeiras que, na verdade, são mais simples, né? Como você mencionou, brincadeiras que até parecem mais bobinhas, aparentemente, na verdade, elas cumprem aí uma função de estimular essa criatividade da criança, o que é muito legal. Que tipo de dica a gente podia dar? Dicas, né, para os pais nesse momento, principalmente para quem mora num apartamento pequeno. Quer dizer, não tem como a criança jogar bola, né? Eu estava fazendo uma entrevista antes de conversar com a senhora e o síndico estava dizendo então que por falta de espaço as pessoas estão jogando futebol dentro do apartamento. Quer dizer, a ideia não é essa, né? Chegar nesse Não. extremo. Mas como aproveitar esse espaço de um apartamento até muitas vezes pequeno, uma casa pequena, e ao mesmo tempo estimular toda essa criatividade? A gente pode primeiro pensar na segurança, né? Então a gente tem que olhar, o ideal é sentar e ficar na altura da criança para a gente ver o que está seguro e o que não está seguro. Então a gente precisa tirar os objetos que cortam, objetos que machucam, objetos que quebram, objetos que você não quer que quebre, você não quer que estrague, tirar tudo isso da altura da criança. Cobrir as tomadas e tudo mais também é importante. Depois disso, deixar a criança explorar o ambiente é muito importante para ela. Por mais que você fale, nossa, mas é isso que ela vai fazer? Sim, é isso que ela vai fazer. Ela vai explorar um sofá, uma estante, uma mesa, uma cadeira, e para ela isso é uma descoberta incrível. Principalmente para os bebês. Os bebês precisam descobrir o mundo dessa forma. Para as crianças maiores, que talvez não seja tão interessante ficar descobrindo os móveis da casa, talvez se a gente começar a brincar de ginástica, por exemplo, fazer uns polichinelos, pular no sofá, pular na cama, ficar tentando gastar energia dessa forma, fazer até uns circuitinhos, aí tem que pular no sofá, pegar não sei o que lá e passar por baixo da mesa e fazer esses circuitos pode ajudar a gastar a energia da criança que tem de sobra, né? E também tem as outras coisas mais calmas. Ler um livro, fazer pintura. Não tenho tinta. Tá bom, pega uma caneta e desenha. Começa a imaginar mesmo. Finge que acabou a luz da sua casa e pensa o que você vai fazer.
Boa ideia, doutora. Doutora, um outro aspecto que eu acho que é bastante importante a gente falar nesse momento, até porque eu tenho algumas amigas que também são mães e muitas compartilham aí as suas experiências. O que eu tenho visto é que não são só os adultos, mas as crianças também estão muitas vezes sem uma rotina nesse tempo, indo dormir muito tarde, acordando tarde também. Quer dizer, esses horários que antigamente eram mais pré-estabelecidos para o almoço, para o lanchinho da tarde, para a janta, muitas vezes eles não estão acontecendo. O que pode ser negativo, né, doutora, para a vida dessas crianças. Quer dizer, é importante que os pais estabeleçam um mínimo aí de rotina nesse tempo. Sim, sim, isso com certeza. Para a criança, a rotina é tudo. Tudo, tudo. Então ela precisa saber que ela vai ter horário para fazer essas coisas. Lógico que não precisa ser um horário do relógio necessariamente, mas é por volta daquele horário. É importante estabelecer horário para acordar, horário para dormir, horário para comer. E aí é difícil mesmo quando você mesmo não tem uma rotina fazer isso. Mas você tentar se prender ao máximo a isso, a criança está acordando muito tarde, vamos começar a acordar mais cedo. E aí a criança começa a dormir mais cedo. Então é para colocar o relógio mesmo para despertar, acorda mais cedo, faz as atividades da manhã, faz a soneca, começa, almoça no horário fisiológico de almoçar, no meio do dia, meio-dia, 11 horas. Aí cada família vai saber o seu. E aí depois tem a soneca, a descansa da tarde, às vezes, e aí depois já vai dormir mais cedo também, porque para uma criança não é fisiológico ir dormir 9, 10 horas da noite. Então, crianças dormem cedo e é assim que é para fazer. E isso é bom até para o adulto, porque aí a criança dorme, aí é a hora do adulto. Aí sim ele pode fazer o que ele quiser, ver um filme, talvez trabalhar até com um pouco mais de agilidade, porque não precisa ficar parando toda hora, fazer uma conferência com amigos, tomar um vinho. Então, é bom pro adulto também que a criança tenha essa rotina bem estabelecida, porque aí ela consegue ter o horário dela. Ela sabe que de noite, depois das 7, 8 horas da noite, é o horário que ela tem para fazer as coisas de adulto dela. E doutora, DC, né? Para quem mora em condomínio, em prédio, quer dizer, a gente sabe que tomar um solzinho também é bom, a questão da vitamina D, faz bem aí para o sistema imunológico da criança, mas a gente sabe que algumas áreas estão restritas nos condomínios, né? Apesar de que eu estava conversando com um advogado sobre esse assunto e ele falou que não, que pelo menos descer, mesmo que a pessoa não vá na academia ou não vá na piscina, mas ficar ali no pátio não está proibido. É recomendável que os pais desçam com as crianças, mas é legal que os pais evitem que a criança brinque com o vizinho. Como que é essa situação? Assim, lógico que a gente não está preso em casa, né? Exceto os casos que realmente tiveram positividade por vírus, que realmente não é para sair de casa, em hipótese nenhuma, se puder, descer, ir até as áreas comuns, pode acontecer. Não indico que seja todo dia, porque se todo mundo fizer isso, vai ter aglomeração nesses lugares. Mas assim, olha pela janela, tá vazio? Vou descer um pouquinho, vou ficar uma meia hora. Começou a chegar gente, vou subir pro meu apartamento. Não é para ter contato com pessoas de outros apartamentos. Você não sabe se aquela pessoa está saindo, você não sabe se aquela pessoa está sintomática. Você vai acabar trazendo o vírus para sua casa também, e isso pode ter consequências. Então, o ideal é que você não tenha contato com os vizinhos, que a criança não brinque com outras crianças de outros apartamentos, que não venham priminhos de outro lugar em casa. Assim, são tempos difíceis, não estamos negando isso, mas a gente tem que fazer cada um a sua parte. Certo. Doutora, ainda voltando um pouquinho naquele tema do sentimento dos pais nesse momento, eu me lembrei de um outro aspecto que eu acho que é importante a gente colocar aqui, a questão das escolas, né? Que elas estão fechadas, então a alternativa hoje é esse estudo remoto, né? Principalmente as escolas particulares. A gente sabe que a rede pública também está trabalhando em cima disso, mas existe aí uma dificuldade com infraestrutura, a coisa é bastante complexa. Exatamente. Mas no caso das escolas particulares, parece que a coisa está acontecendo, ainda que a gente sabe que muitas escolas não tinham uma metodologia para o ensino à distância. Quer dizer, as aulas estão sendo remotas, mas assim, muitas vezes até sem uma metodologia. E o que significa que a criança, então, que está na outra ponta, ela necessariamente vai precisar de um apoio, de um suporte que seja.
Só que os pais não são professores, em sua maioria, né? Eles não têm também um conhecimento para isso. Eu acho que isso também pode gerar um estresse, uma cobrança para esses pais. O que a gente pode falar para eles também nesse momento? Isso é um grande ponto de estresse dos pais também. E eles têm que lembrar que eles não são professores, né? Tem muita gente que não tem didática mesmo, não tem a menor vocação para ser professor. E não é porque o filho está tendo aula online que a pessoa precisa virar um professor. Você não tem obrigatoriedade de acompanhar tudo e fazer todas as tarefas e ser o melhor professor. Não, tem gente que simplesmente não tem perfil para fazer com que os filhos tenham aula em casa. Mas se essa é a nossa realidade agora, a gente vai se adaptar. Mas façam o seu melhor. Então, deixa a criança vendo, ajuda no que dá, o que não dá, a gente respira e aceita. Então, tem que sempre lembrar que eu estou fazendo o meu melhor. Mas às vezes não dá, às vezes fala, eu não consigo fazer isso. Tudo bem. Então, a gente aceita e a gente faz o nosso melhor mesmo. Com certeza. E, doutor, eu acho que tem também o aspecto dos pais terem a missão de conversarem com a criança e explicarem para ela o que está acontecendo. Quer dizer, por que ela não está indo para a escolinha? Por que ela não está brincando com o vizinho, que ela brincava sempre? Quer dizer, a gente está num tempo de isolamento social que não tem data para terminar. A gente não sabe até quando essa situação vai. E alguma explicação precisa ser dada de alguma forma. Como que você orienta, doutora, essa conversa, né? De uma maneira, então, que não seja fantasiosa, mas que também não assuste a criança. Eu sempre sou a favor da verdade. Eu nunca falo que a gente tem que mentir porque isso é errado. A criança sabe o que está acontecendo, ela está vendo tudo ao redor, ela inclusive vê os pais estressados, ela vê os pais às vezes brigando mais, às vezes muito irritadiços também porque gostariam de estar saindo. Mas a gente tem que ser verdadeiro com a criança. A gente tem que falar que está acontecendo uma coisa no mundo, que tem um vírus, que é uma coisinha bem pequenininha, que pode fazer mal para algumas pessoas e que por isso a gente está em casa protegido. A gente pode tentar passar para a criança a parte melhor do que a gente está vivendo. Então, que a gente está protegido em casa. A gente não está só correndo risco lá fora, a gente está protegido em casa, a gente está com as pessoas que a gente ama. Tentar ver mais pelo lado positivo do que o lado negativo, mas sempre contando por que a gente não está podendo visitar o vovô e a vovó, por que a gente não está podendo visitar nossos familiares e nossos amigos, e que pensando sempre, lembrando sempre de falar, alguma hora isso vai acabar, alguma hora a gente vai poder voltar, vamos esperar, vamos ter paciência, e sempre lembrando de falar que, mas a mamãe está aqui para te proteger, o papai está aqui para te proteger, a gente vai tentar ao máximo fazer o nosso melhor para proteger todo mundo. Acho que o lúdico acaba sendo algo, um aliado aí, né? Uma ferramenta, quer dizer. Ajuda bastante. Você explicar de uma forma lúdica, acho que pode ser mais tranquilo para a criança, né, doutora? Ajuda, mas também tem gente que simplesmente não sabe inventar o lúdico, assim, inventar historinhas. Então também tudo bem se não conseguir. Lógico que falar de monstros e essas coisas e falar que a gente tá sei lá, em alguma coisa secreta em casa, ajuda também. Ajuda crianças que estão numa fase 4, 5 anos, mais de lúdico mesmo, mas tem as crianças um pouco maiores, tem as crianças um pouco menores que não entendem tanto. A gente vai ter que adaptar para cada criança, né? Você que conhece seu filho vai saber adaptar melhor a fala. Tem criança que é muito assustada, então é melhor você falar só da parte positiva, explicar bem discretinho a parte da doença. Tem criança que é muito curiosa, que você precisa explicar tintim por tintim a doença. Então, cada um conhece seu filho e sabe exatamente o que vai pensar mais ou menos o que de informação aquela criança precisa. O que funciona e o que não funciona, né, doutora? Exatamente. Não tem uma receita de bolo. Certo. Doutora, tem uma pergunta que é uma curiosidade grande minha, que eu na verdade, estava refletindo sobre esse assunto. Porque a gente vê hoje em dia que, assim, muito se fala que as estatísticas, então, de crianças infectadas pelo novo coronavírus é pequeno, né? A gente até fala aí de um certo otimismo
na pediatria nesse sentido. Porém, eu estava lendo um pouquinho sobre esse assunto e eu vi que já existem muitos estudos científicos que mostram, então, que a maioria das crianças que foram infectadas pela Covid-19, ou elas são assintomáticas ou elas apresentam casos bem leves, quadros leves da doença. O que no meu entender, pode ser até confundido com uma gripe comum aí, justamente porque a gente não tem teste para todo mundo, a gente tem esse problema, que é um problema não só no Brasil, em outros países também, o que naturalmente essas estatísticas podem de alguma forma até serem subnotificadas ao meu entender. Você acredita, doutora, que as estatísticas de crianças infectadas podem ser muito maior do que a gente imagina, justamente por todo esse contexto que eu coloquei? Sim, com certeza. Até pacientes meus, eu não tenho falado necessariamente que eles precisam ir ao hospital ou ir ao laboratório para coletar o exame. Primeiro que é um exame bastante desconfortável, um dos exames que é na nasofaringe, então é um cotonete que vai no nariz e vai até muito longe no nariz, é bem desconfortável. E o outro é um exame de sangue que todas as crianças odeiam, obviamente. É, e aí, por que que eu não indico que elas façam, né? Porque, na verdade, na criança não vai mudar, a gente não tem um tratamento específico para isso. Então, saber ou não não muda. O que que a gente faz? Se a criança tem algum sintoma que sugira que ela tenha pegado a Covid, o que a gente indica é que aqueles pais ajam como se fosse mesmo e eles fiquem reclusos em casa por 14 dias. Não saiam, não saiam para absolutamente nada, não saiam, não desçam do prédio. Então, ajam como se fosse, mas acaba que aquele caso não é notificado. E realmente é isso que você falou: a grande maioria das crianças vai ter um quadro muito leve ou às vezes até assintomático. E aí, esse é o problema que estavam falando no início da pandemia, e é uma coisa que é verdadeira, que as crianças acabam se transformando em vetores, porque a gente tem estudos também mostrando que elas ficam secretando vírus por mais tempo. Ficam secretando às vezes pelas fezes, e a gente não sabe se existe essa contaminação via fezes, se isso é possível. A gente sabe da contaminação via gotículas e aerossóis, que é pelo ar, mas pelas fezes a gente ainda não conhece, mas que a gente sabe que elas ainda secretam pelas fezes. E aí acaba que elas ficam mais tempo secretando, então aí a gente vai ver os avós, os tios e acaba transmitindo para mais pessoas, né? E às vezes não é só uma gripinha. A criança pode ter vômito, pode ter diarreia, pode ter dor abdominal, pode ter irritabilidade, que aí pode ser a dor de cabeça, que muita gente tem falado que tem, pode ter recusa alimentar, porque aí é a dor de garganta, que muita gente tem falado que tem também. E, assim, muita gente, os adultos que referem, esses que pegaram a Covid e referem que tiveram essas sensações. Certo, doutora, eu acho que justamente tudo isso que a gente está colocando são pontos importantes, porque justamente pela maioria das crianças serem assintomáticas ou apresentarem quadros bem leves da doença, eu acho que é aí que mora o perigo, porque elas podem acabar sendo então aí um vetor do vírus, né? Inclusive para os grupos de risco. Quer dizer, não se trata só de você pegar, né, a Covid, se trata de você também transmitir para outras pessoas. Como que os Sim, pais também podem se cuidar? Porque o pai está cuidando da criança ali, né? Às vezes o pai é um asmático, tem uma doença crônica, tem uma questão de obesidade. A gente sabe que tudo isso mexe muito com a imunidade da pessoa. Quer dizer, sim. a criança pouco vai desenvolver, porque o sistema imunológico dela naturalmente é muito melhor. Como que os pais podem, que estão na linha de frente desse cuidado, podem evitar, então, também esse. Tem que cuidar da criança, mas também tem que se proteger. Como que é? É, com a criança é importante você lembrar de fazer o que a gente tem feito para todo mundo. Lavar as mãos, passar álcool gel. Então, trocou a criança, passa álcool gel ou lava a mão com água e sabão. Tentar evitar, mas isso é para todas as doenças. Evitar beijo no rosto da criança, evitar o contato com substâncias, não substâncias, com objetos que a criança lambeu, ou que a criança pôs na boca, porque isso também vai acabar transmitindo o vírus. Mas é importante também lembrar que a criança só vai adquirir se ela ficar passeando também.
Então, o isolamento social é a forma mais que a gente tem mais importante da gente se prevenir. Então, evitar saídas, evitar visitas, evitar o contato com outras pessoas, porque se a criança não tem contato com essas pessoas ou contato com o meio externo, é muito difícil que ela pegue e aí é muito difícil que ela traga para casa. Mas também, depois que a criança pega, ela pode transmitir para os outros adultos da casa, sim. E aí, essa proteção de lavar as mãos, álcool gel, distanciamento social dentro de casa é bem possível, mas o máximo que puder, melhor. Certo. E, doutora, embora a gente esteja colocando aqui que a maioria das crianças são assintomáticas ou apresentam aí um quadro bem leve da doença, a gente sabe em contrapartida que existe sim casos já em que as crianças desenvolveram quadros moderados, vamos dizer assim, e que também podem evoluir para algo mais grave. Inclusive, óbitos já aconteceram. A explicação, qual que é a explicação para isso? São crianças que já tinham doenças pré-existentes, doutora? Como que é? Assim, a maioria dos óbitos foi realmente em crianças que tinham doença pré-existente, doença cardíaca, doença pulmonar, às vezes doença neurológica, e isso realmente predispõe a criança a uma doença mais grave mesmo, seja qual ela for. Não só a Covid, qualquer outra doença acaba tendo uma consequência mais grave nessas crianças que têm um sistema imunológico mais frágil, têm órgãos mais frágeis também. Mas a grande maioria, assim, de 1.000 crianças que pegam, 10 vão ficar com sintomas graves e uma pode morrer. Então é pouco, lógico que a gente quer que nenhuma criança morra, nenhuma criança fique grávida, óbvio que a gente quer. Mas, infelizmente, é isso que acontece. Mas crianças saudáveis também estão sujeitas a isso. Por isso que a gente tem que tomar todo cuidado com todos, não só com as crianças que têm doença grave. Outra coisa também que agora tem sido descrito uma doença que não é exatamente da Covid, do momento que você pega, é uma doença tardia. Isso foi descrito depois, assim, na China só tinha descrito dos casos graves, que foram raros e poucas mortes. E aí depois na Europa começou a surgir uma descrição de casos que era semelhante ao que já foi descrito em adulto, que é da tempestade de citocinas, né? Citocinas são substâncias inflamatórias do nosso corpo e quando o nosso corpo reage exacerbadamente a algum patógeno, algo que nos causa mal, às vezes o nosso próprio corpo está fazendo mal para ele mesmo. E aí essa tempestade de citocinas pode desencadear várias coisas ruins no nosso corpo, né? Falha de alguns órgãos e tudo mais. E aí tem descrito alguns casos de crianças com doenças semelhantes a isso. Então é uma doença um pouco depois da fase aguda. É uma fase mais tardia da doença, que ninguém tem certeza se é isso mesmo, mas foi visto em alguns países. Inclusive aqui no Brasil tivemos alguns casos também. Certo, vamos aguardar então aí, né, doutora? A ciência está trabalhando bastante para a gente ter respostas aí, porque a gente está tratando de um vírus que é novo e a gente não tem ainda todos os detalhes, então, para lidar com esse problema. Doutora, eu Essa é a estou maior chegando no meu. dificuldade, né? Porque a Exatamente. gente está vendo a construção do conhecimento médico para essa doença. E a gente não conhece quase nada dela. A gente tem 6 meses de doença, de conhecimento de doença. É muito pouco, né? Então, cada dia é uma informação nova mesmo. Por isso que a gente precisa se atualizar. Doutora, eu estou no meu minutinho final. O papo está muito bom. Eu tinha muito mais coisa para falar com a senhora, mas o nosso tempo é muito curto. Eu queria as suas considerações, então, finais para a gente poder encerrar. Eu acho importante, muito obrigada primeiro pela participação, né, pela essa oportunidade. Eu acho que é importante a gente ficar em casa, lavar as mãos, usar álcool gel e se sair, usar máscara. Para as crianças acima de 2 anos. Então, as crianças também precisam usar máscara acima de 2 anos. E evitar sair de casa o máximo que a gente puder. Se a gente pode não sair, não saia. Falou e disse, doutora. Muito bom. Muito obrigada, viu?
Obrigada a você. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.